Oi pessoal, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Eu tô dando uma saidinha aqui, marido e a filhota. E meu marido tá dirigindo, claro, e eu parei um pouquinho para dar uma gravação, né? Aqui nos stories. Olha só, ontem uma moça, né, entrou em contato comigo e perguntou assim. Ela, na verdade, estava falando que tem ansiedade, né? E, assim, tá tendo altos e baixos, só que nessa quarentena, lógico, que aumenta muito porque essa situação de ficar muito tempo em casa acaba não sendo positiva, né? Você passa muito tempo, às vezes, sem muitas atividades e isso acaba atrapalhando, influenciando negativamente. Então, ela falou assim, olha, eu tô passando por esses sensações, né, de altos e baixos. Aí ela falando pra mim, né, que tá passando por essa situação de altos e baixos e tá sendo difícil e só que pra ela não é algo grave. Eu falei assim, olha, tudo que a gente não trata hoje vai crescendo, né? Aquela tal história. Problema adiado é problema aumentado. Então, se você não trabalha, uma situação que a pessoa vai carregando a vida inteira e vai causando prejuízos emocionais, psicológicos, e aí o que acontece? Pum, surge um gatilho e a pessoa começa a ter crise de ansiedade, depressão e outras coisas. Pode vir de várias situações e de situações que, assim, para algumas pessoas é irrelevante, é besteira, é coisa pouca, é pequena, entendeu? Às vezes um desentendimento, episódios, e o não tratamento, ou seja, o adiamento do tratamento, ele vai tornando os seus estados emocionais e os sintomas piores. Então, se você hoje já tem sintomas de ser provisório, então assim, não adianta você achar que é ótimo conversar, é ótimo desabafar, mas essas pessoas, elas não estão qualificadas, elas não estudaram para entender como te ajudar. Ansiedade, se você já sente que as coisas não estão equilibradas na tua vida, isso te incomoda, isso vai aumentar porque você não está tratando o que precisa. Empurrar com a barriga não adianta, por isso que muitas pessoas falam assim, eu até converso. Aí ela falou para mim, né, que essas sensações têm se tornado maiores, piores, com mais frequência. E é aquela tal história que eu acabei de falar. Se você não tratar hoje, a situação pior. Assim, não espere, porque às vezes as pessoas se perguntam assim, mas eu não vivi um trauma como esse, de abuso tão grave. Eu não passei por uma situação dessa, né, de profundo trauma. Trauma é tudo aquilo que de alguma forma impacta a tua alma, a tua vida e que te incomoda. Então, necessariamente não precisa ter sido, né, um abuso, algo assim, né, tão forte, entendeu? Porque assim, a tua mente e as tuas emoções, elas têm várias reações diferentes, dependendo das situações, como eu falei. Um trauma, ele pode se tornar um trauma proveniente de decepções que você vem carregando, de culpas que você vem carregando. Ah, porque eu não fiz isso, ou eu não falei isso. Às vezes uma pessoa morre e você passa a vida inteira se culpando porque não falou o que sentia para aquela pessoa, porque você tem com uma pessoa, isso lhe causa um trauma, uma decepção, um desgosto, uma frustração profunda. Então a gente não pode comparar situações, coisas e pessoas de uma mesma forma, porque ninguém é igual. Ponto em que talvez você se sinta muito pior e aí chegue ao ponto de até ter que usar medicações, né, alguma coisa assim, para sanar esses estados. A única coisa que eu tive foi um relacionamento que não deu certo, que me causaram algumas decepções e tudo mais. As pessoas acham que para um trauma ser construído, literalmente você precisa ter que ser abusado. E as pessoas falam assim, eu até converso com meu namorado, com meu marido ou com a minha amiga e assim, temporariamente aquela sensação ruim, aqueles sintomas, eles passam. Só que depois volta hoje os teus aspectos emocionais que já estão lhe incomodando,
Quando for mais na frente, você vai ter mais problemas, né? Vai ter sérios problemas. Esse filtro ficou parecendo que eu tenho um olho... O que eu quero dizer é que não adianta você pensar que o que você passa hoje, o problema que você está passando hoje, vem especificamente de um trauma profundo. Às vezes não, tá? É o que eu falei, é a somatização de coisas, de que você não pediu perdão porque você adiou algo que era necessário e de repente não deu mais tempo de fazer, sabe? De ter, sei lá. Então, assim, são várias situações. Não adianta você só falar ou ficar com o problema. É o que eu falo. Problema adiado é problema aumentado. Quanto mais o tempo passa e você não cuida disso, isso vai crescendo em você até o ponto e volta de novo. E eu fico nessa recorrência de melhora, piora, melhora, piora. E assim, isso tá me incomodando. Isso já é um alerta do teu corpo e teu estado emocional que precisam ser tratados. Porque enquanto você tá? Existem casos em que uma certa palavra dita gerou uma culpa numa pessoa que ela carrega para sempre, e essa culpa somatiza e vira uma patologia mais grave. E aí eu conversei com ela, eu fiz algumas perguntas, e ela disse assim: mas na minha infância foi tudo bem, eu não tive nada, meus pais são ótimos. Aí eu perguntei, na adolescência, então assim, você falar sobre o problema é bom, mas você só vai falar e o problema vai voltar, e as inquietações vão voltar, e os sentimentos negativos vão voltar, porque você não tratou o que era necessário. Então assim, um olho meio laranja e o outro mas de outra cor. Mas bora lá. Então, eu falei pra ela, eu tento recapitular porque eu tô no trânsito, aí olho pra um lado, olho pro outro. Uma amiga da pessoa não é especializada com as técnicas certas de compreensão, não é o terapeuta, não é um psicólogo, não é a pessoa que tem formação para entender esses estados emocionais e trabalhar em cima deles. Então, vai ser uma coisa usada, ou apanhar muito, ou sofrer um assalto, um acidente. Não, minha gente. Traumas podem vir de qualquer coisa, pode vir de uma decepção amorosa, pode vir de uma traição. Só adiando, você vai piorar a situação. E o que eu falei pra ela, né? Especificamente pra essa moça, que pode estar acontecendo isso com você também. Falei pra ela, seu namorado, que no caso ela falou que era o namorado, mas de forma geral, o namorado, o marido,